Olá, meu amado irmão, pastor Renato Fernandes por aqui, sempre falando sobre pregação, e hoje nós estaremos falando sobre como interpretar um texto para pregar. E hoje nós estaremos falando sobre Mateus capítulo 5, versículo de número 13 até o versículo de número 16, que diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Querido, eu sempre digo que quando formos estudar um texto, no mínimo, é necessário a gente ler pelo menos 3 vezes o texto, para que a gente possa primeiro, na primeira leitura, ter um entendimento de que é que se trata. A segunda leitura que fazemos é procurando já os pontos mais importantes daquele assunto ou daquilo que o autor, o escritor queria repassar, ou até mesmo a pessoa que está palestrando ali dentro daquele texto estava querendo repassar. Então você vai procurar ali os assuntos mais importantes. Isso aqui é o assunto mais importante. Aí você já sabe quais são os assuntos mais importantes. E em terceiro lugar, você já lê novamente, verificando, conferindo tudo e vai fazendo as suas anotações no seu caderno. Tudo bem? Então, no mínimo, você vai fazer essas 3 leituras para que você possa ter um bom entendimento do texto, para não sair falando, ler uma coisa, aí vai falar e depois você descobre que não era bem aquilo que estava escrito no texto, aí fica complicado de você despregar o que você já pregou, entendeu? O interessante é que você leia no mínimo 3 vezes, mas querendo você leia aí 4, 5, 6, 7 vezes, quanto for necessário, para que você possa ter um bom entendimento do texto. Segunda coisa é que nós precisamos fazer algumas perguntas ao texto antes de nós repassarmos para as outras pessoas. Então a primeira pergunta seria: onde aconteceu? Segundo, quem estava lá? Terceiro, o que foi falado? Depois, para quem foi falado? E o que Deus está querendo falar conosco mediante esse texto. Então, nós vamos ver logo no capítulo 5, no começo, que diz que Jesus subiu ao monte, né? Então, ali o começo do sermão do Senhor Jesus, ali é chamado o Sermão do Monte, né? Então, Jesus sobe ao monte. Onde era o local? No monte, né? Jesus sobe ao monte e ali ele começa a ensinar. Quem estava lá? Estavam os seus discípulos, né? Ele estava ensinando os seus discípulos. Lembra que nos capítulos anteriores, Jesus vai estar recrutando aí os seus discípulos, né? Primeiramente André e Pedro, e depois Tiago e João. Então ele já tem alguns discípulos, algumas pessoas já o seguem, e ele começa ali ensinando ali as pessoas que estão seguindo. O que estava acontecendo? Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Então depois que todas essas perguntas forem resolvidas, nós vamos partir para o que é que o texto quer falar para nós. Lembre-se, ele está ensinando aos discípulos, nós que somos discípulos do Senhor, se encaixamos também nesse grupo de aprender com os ensinamentos de Jesus. Então Jesus está falando claramente para os seus discípulos. O que é que ele está falando aí? Nós vamos entrar no assunto, né? O que é que ele está falando. Veja, ele está falando que vós sois o sal da terra. E depois ele vai falar, vós sois a luz do mundo. Os 2 pontos mais importantes desse texto é o sal e a luz. E Jesus está falando ali, usando sal e luz, para mostrar que os discípulos devem ser exemplo, né? Então nós temos que observar e explicar para a igreja por que aqui Jesus usou a questão do sal e a questão da luz, né? Então, primeiramente, pelo grau de importância, o sal não tinha o mesmo valor do sal de hoje em dia, é por isso que nós precisamos saber quando foi falado, para a gente trazer o valor das coisas daquele tempo, a importância das coisas daquele tempo para os dias de hoje, para explicar os dias de hoje. Por exemplo, o sal, ele era muito valioso no tempo do Senhor Jesus. Imagine que não tinha freezer, não tinha geladeira para conservar as coisas, e a maioria das coisas, as caças, peixe, todas essas coisas, era conservado mediante o sal, né? O sal era algo de valor, e a culinária, como nos dias de hoje dependia muito do sal. Por isso Jesus ele trouxe essa questão do sal para a história, né? O sal no tempo de Jesus tinha um valor, hoje não mais. Talvez você olhe e diga assim, mas quer dizer que a gente não tem nenhum valor, porque o sal hoje é muito barato, né? Não, mas naquele tempo o sal tinha uma importância muito grande e um valor muito grande. E a luz, da mesma forma, nós não
no nosso contexto, a gente aperta um botão, acende a luz, com um clique a gente acende as luzes da casa e aonde a gente vai, né? A luz para nós é muito comum, mas para aquele tempo não, né? Aquele tempo era lamparina e precisava colocar azeite dentro da lamparina, precisava acender e colocar no velador, que era na cumeira da casa, para poder acender e clarear toda a casa. Então, essa era a importância das coisas que Jesus estava trazendo. Estava dizendo para os discípulos, olha, essas duas coisas que são importantíssimas para nós nos dias de hoje, vocês têm que ser dessa forma para o mundo, né? Jesus estava ensinando para os seus discípulos. Então, para quem Jesus estava ensinando para os seus discípulos. Esse texto que eu estou trazendo não se aplica ao mundo, mas se aplica apenas aos discípulos de Jesus. E ele estava dizendo para os seus discípulos que era muito importante tanto a luz quanto o sal, né? Com essas duas figuras, ele queria repassar que os discípulos deveriam ser exemplo, deveria dar bom testemunho. Para você saber que uma alimentação contém sal ou não, é preciso que você prove daquilo. Então ele estava falando de intimidade. Então as pessoas a qual os discípulos iam ter grau de intimidade, precisava que ele pudesse contagiar aquelas pessoas. Quanto mais ele aumentasse esse grupo de amizade, que as pessoas se encostassem neles, né, deveriam olhar para eles e saber que eles realmente eram discípulos de Jesus. Jesus usa a figura da luz para mostrar que nós temos que dar testemunho. Mesmo que a gente não esteja sabendo que alguém está nos vendo, as pessoas estão vendo a nossa luz clarear. Sempre tem alguém olhando para as nossas atitudes. Aqui na minha cidade tem, não sei como é que chama aí, aqui se chama serrote, serra, né? Esses montes. E lá no meio do serrote tinha uma pessoa com uma lanterna, né? Faxeando, procurando caças, né? E de longe, mesmo ele não sabendo, a gente estava vendo a sua luz lá nesse serrote. Muitas pessoas estão lhe vendo, estão observando a sua vida, estão olhando para as suas atitudes, mesmo sem você ver. É preciso você viver uma vida digna, é preciso você viver uma vida de cristão verdadeiro, porque embora você não esteja sabendo quem está lhe observando, tem muita gente lhe observando. E Jesus traz a figura do sal, porque não sei se você conhece o ditado, se você conhecer, você escreve aqui embaixo esse ditado que eu vou dizer agora. Na minha cidade aqui, muitas vezes a gente diz assim, se você quer conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal com ele, né? Então, a gente usa muito falar de comer 1 quilo de sal com alguém para falar de aproximação, de intimidade. Então, quando Jesus estava falando ali de vós sois o sal da terra, ele está falando de intimidade, né? Uma coisa era dar bom testemunho, uma luz que clareia todo mundo, clareia todas as pessoas, e o sal, que aonde você chega é preciso que alguém prove para saber se aquela comida ela contém sal ou não. Então, para que as pessoas saibam que se você tem sabor ou não, é preciso ela fazer parte da sua intimidade, de conviver com você. Eu sempre digo que tem pessoas que na igreja ela anda com a Bíblia na mão, e todo mundo vê que ela é uma pessoa de Deus. Mas dentro de 4 paredes é uma pessoa violenta, espanca seus filhos, trata mal sua mulher, no seu trabalho é um mau funcionário. Então, na intimidade dessa pessoa, será se ela tem sido sal? Então, Jesus usa essas duas figuras, luz do mundo e sal da terra, para nos mostrar que precisamos, tanto nas nossas atitudes, mostrar para que nós não estamos vendo, mas que estamos observando que nós somos cristãos verdadeiros, quanto para quem vive ali no nosso dia a dia, para aquele que faz parte da nossa intimidade, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso colégio, em todo canto que a gente vá, onde a gente faça amizade, é preciso a gente trazer sabor à vida daquelas pessoas. Espero que você tenha entendido e que você possa, sempre que for ler um texto, fazer essas perguntas e estar aí procurando o que é realmente que o autor queria repassar com o texto, tá bom? Um abraço, tudo de bom para você e que Deus abençoe.